Quando é que começou o stand-up? Lembras-te? A primeira atuação. Ou Eu seja, tenho duas primeiras atuações. ok, esse ponto é interessante, mas antes, qual era a tua relação com o stand-up? Vias? Não vias? Um dia gostava de experimentar isto? Pá, eu acho que descobri o que era stand-up bué da tarde. Pá, eu quando era puto, pá, toda a gente curtia de ver tipo Levanta-te e ri. Eu lembro quando era puto, estava nas aulas com amigos meus e passámos as aulas a contar anedotas do Fernando Rocha que tínhamos ouvido na noite anterior. Estás a ver? Era aquilo. E tentar não rir para não irmos para a rua. Pronto, é aquela cena de puto. Eu acho que só me liguei com a comédia, pá, e sei lá, 2018, 2017, quando um amigo meu me apresentou o podcast do PTM, o Watch Tem. Ok. O Watch não, o Ask Tem. E eu, na altura, tipo, eu lembro, ele estava-me a tentar forçar a ouvir aquilo e eu, oh bro, o que é um podcast? Que é logo aquela primeira, Yeah. tipo, 2017, o que é um podcast? Pá, já, eu comecei a ouvir aquilo, pá, comecei a curtir e depois comecei a consumir mais conteúdo, tipo do Batáguas, do Viena, tipo Bovivães, os vídeos que o Batáguas fazia sobre vários segmentos, essas coisas. Pá, e um gajo depois começou a entrar no meio e eu lembro que nós, com a influência do PTM no podcast, eu com mais dois amigos meus, começámos a gravar um podcast a três, que chamava-se Carapaça de Caga-te. Ok. Entretanto, meteu-se a pandemia e eu acho que toda a gente na pandemia começou a pensar o que é que eu vou fazer para a minha vida, né? E aí, na altura, eu lembro-me que comecei a gravar tipo uns sketches com amigos, assim na brincadeira. Hoje em dia nem sequer tenho nada disso público porque já não tem qualidade para isso. Não carapaça-te caga-te? Carapaço Caga era só um podcast tipo para amigos e aquilo era mais tipo a escola ouvia, a malta da escola. Ok. E depois na pandemia eu comecei a gravar tipo uns sketches, mas era mais na brincadeira. E eu depois comecei mesmo a curtir bué, começava a fazer bué de vídeos e sempre tive a curiosidade de fazer stand-up. Até eu lembro-me um dia, acho que foi num verão de 2022, estava numa casa de férias com amigos, todo bêbado, todo cego. Pronto, o costume de um puto de 20 anos. Estava todo bêbado, todo cego e eu disse, oh malta, eu ando com curiosidade em experimentar fazer stand-up. Sentem-se aí todos no sofá, éramos pai 8, e eu vou atuar para vocês. Ou seja, casa cheia, né? Não, é 8 pessoas, é um espetáculo. Eu já não me queixo de nada. Tive pai três risos em 10 minutos. Um gajo apontou naquilo e passado um ano atuei pela primeira vez. Em nome próprio, que é uma cena engraçada, que é eu cheguei ao pé de um bar aqui ao pé da universidade, onde eu estava. Chego lá para o homem, que era o Tony, e Tony, olha, eu curtia de experimentar fazer stand-up comedy. E ele pergunta-me, o que é isso? Eu, pá, estás a ver o Fernando Rocha? É tipo isso, mas não é bem. Como é que um gajo explica a um homem de 50 anos o que é stand-up? Né? É logo a primeira. Vou dizer piadas, né? É aqui um jantar de família, vamos estar a contar anedotas para ver quem é que mete mais piada. E aí, eu lembro-me, fiz cartaz, anunciei nas redes, tratei de tudo, meti o bar à minha maneira, tinha a casa cheia, que até me surpreendeu, tinha lá 50, 60 pessoas. Ok. Grande aumento de 8 para 50 Ya, pessoas. ya. E eu fiz 5 minutos e fui-me embora. Foi-me embora, fiz 5 minutos, casa cheia. A malta, até quando eu basei, tipo, até pensavam que era a gozar, pensavam que era aqueles concertos que o artista base antes. Conseguiste juntar 50 pessoas para te ouvirem durante 5 minutos, é isso? Basicamente, basicamente foi aquilo. E a malta ficou bem à toa, tipo, oh, bro, porque é que não fizeste mais? É tipo, epá, yeah, foi a primeira vez que eu atuei, 5 minutos foi bué. Eu já estava a desejar sair dali. Já foi 5 minutos a mais do que eu esperava. Comecei a fazer lá, sei lá, de mês em mês, 2 em 2 meses, começava a fazer lá, mas sempre 5 minutos. E eu depois, tipo, pá, espera lá que isto assim não dá vida. E quando é que começaste a não fugir, no final? A não fugir? Como Sim, assim? nessa primeira fizeste os 5 minutos e foste embora. Na Yeah. outra, suponho que nessa primeira noite foste apenas tu, não havia mais Não, pessoas. fui só. Eu falei com um homem, eu fui atuar, fiz 5 minutos e foi a minha vida. Fui só eu. Tanto que eu não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha contactos, estás a Não, ver? mas Tipo, isso é uma ideia para fazer. É claro que isto depois pode dar mau resultado. Agora, com mais experiência, contactares um bar, uma noite de stand-up, só que não dizes o tempo. E fazes só 5 minutos e vais embora e as pessoas já, ficam. já, já. Não, mas aquilo nem sequer eu vou ficar cheio. Tipo, eu disse, ó, pá, arranja-me uma coluna e um microfone e eu faço o resto, estás a ver? É só. Eu queria 5 minutos. Foi o que eu pedi. Pá, já, eu fiz lá 2, 3 vezes e depois comecei a perceber, pá. Calma lá, que isto é giro e estão a vir pessoas, mas pá, eu não posso fazer 5 minutos e ir-me embora. Mas eu também não vou fazer uma hora de espetáculo.
E eu na altura encontrei. Eu conheci tipo um rapaz que já tinha atuado para aí umas 10 vezes, que estava na Covilhã, e outro rapaz que estava na Guarda, e nós ainda fizemos para aí 3 4 noites a fazer três. Que já dá para fazer uns 40 minutos já a puxar a corda. Se bem que para certos bares sem experiência em stand-up parece pouco. O que é que eles têm de referência? Têm noites de karaoke, que se for preciso ocupam a noite toda, têm bandas de covers que ocupam a noite toda e depois vai lá um gajo ou um grupo de gajos que faz uma hora e meia. Há pessoal que estranha, mas o quê? Só uma hora e meia? Então, mas não dá para fazer até às tantas? É que eu acho que não é só o tempo, mas também o tipo de público. Que é Sim, tipo, sim. os bares estão habituados a pagar, sei lá, 200 paus a um DJ, ele vai lá 3 horas, enche ali a casa e, epá, e a malta está a ver tá a ver uma bebida sempre de 10 em 10 minutos, de meia hora e o gajo e o bar consome bem. Eu acho que, pá, eu acho que organizar noites de stand-up é mesmo bué de lixado, porque para ser lucrativo é difícil, Yeah, tanto para os yeah. artistas como para o bar. Se queres uma coisa a médio e longo prazo, tem que funcionar para as duas partes. Tem que Yeah, yeah. funcionar para os comediantes, para criar ali uma espécie de buzz, nome. Tu vais trazendo mais pessoas e cada vez pessoas com mais nome. Toda a gente fala, epá, eu quero atuar aí, não é? De repente há pessoas que não estavas à espera de ter na tua noite e estão lá. E tem de ser lucrativo para o sítio. Em registro de DJ, não há problema nenhum se o bar estiver a disparar bebidas. A música não sofre com isso. O espetáculo stand-up tem de ser uma coisa mais fina. Se o pessoal que está no bar não tem essa cautela, pode lixar. Os barulhos vão acontecer, mas uma coisa é ter tato, outra é não ter, outra coisa é fazer de propósito. Tá! Yeah. Tá! Tá! Então, mas Ter a máquina do gelo a trabalhar. e aí, então, mas o quê? Estás a cortar uma árvore? Estás aí com uma machado aí no balcão? Estás a construir a primeira piada. Silêncio. Antes da punch e é mesmo o barulho. Foda-te a piada e tu foda-se. A máquina do gelo é que me fodeu todo este vídeo. Quando já tens uma certa embalagem, tu consegues controlar. Mas agora ao início, quando ainda estás a construir a tua confiança em palco, naquele dia, é lixado. Tu que já atuaste em vários sítios por todo o país, o que é que dirias assim? Sítios lixados, sítios porreiros e assim diferenças. Se não quiseres ir Mas dividir a quando tu dizes sítios. sítio, estás a dizer cidades ou mesmo espaços específicos? Cidades, assim, é claro que não existe só um público no Porto, não existe só um público em Lisboa. É por isso que isto são questões complicadas de responder. Consegues notar assim alguma diferença? Ou já está tudo mais ou menos igual? O público ao norte é mais ou menos como o público de Lisboa ou o público do Algarve? Ou consegues notar pelo menos uma diferença em cada um desses públicos? Pá, eu acho que eu acho que há sempre diferenças. Mas eu acho que no fundo o importante é ter piada. E eu acho que se tu tiveres piada e estás a dizer coisas engraçadas e interessantes, vai sempre haver público para ti e vais ter sempre boas noites em qualquer sítio do país, em qualquer sítio espaço, seja num restaurante, numa tasca, numa cave, seja numa sala de teatro, seja o que for. Mas eu acho que todos os humoristas têm um público-alvo e têm uma certa linguagem. Eu, por exemplo, eu sou um puto, tenho 23, eu acho que vou ter sempre mais facilidade numa sala com malta mais nova do que com malta mais velha. Portanto, as histórias que eu conto ou a linguagem que eu falo vai ter sempre vou ter sempre vantagem ou desvantagem, tendo em conta o público. Mas também eu acho que um stand-up comedian não pode estar agarrado a isso. Mas eu tenho salas favoritas. Eu imagino, eu sempre que vou ao norte, tipo Porto, Braga, Guimarães, eu acho que curto sempre mais. Tenho sempre uma linguagem. O que é estranho, porque eu sou de Faro, sou mesmo da outra ponta do globo. Tem que ver com a A cultura em rotatividade, si também. a cultura em si, o caminho que a stand-up já percorreu. O stand-up não está no mesmo ponto em todos os pontos do país. Há Assim, sítios em que começou agora a caminhar, há outros já vai bem lançado e há outros que, ei, onde é que ele vai já? Já o sim, vemos lá sim. ao fundo. E isso tem coisas boas e coisas más. Coisas más, entre aspas, é entre aspas porquê? Porque o público se torna mais exigente e já não dá para facilitar tanto. Mas também o comediante pode tornar essa dificuldade, dar-lhe pica para fazer coisas pelo facto do público ser mais exigente ou tendencialmente mais exigente. Se calhar há certos comediantes que vão se dar muito bem nesse tipo de público. Andamos a caminhar, não digo à mesma velocidade, mas quase par a par. Se a comédia está a caminhar a várias velocidades dependendo do
do país. No Algarve está a uma velocidade, em Lisboa está a outra velocidade, no Porto está a outra velocidade. O público também está a fazer essa caminhada. Não querendo estar aqui a dizer que o comediante é superior ao público, mas cada um tem a sua velocidade. E se há comediantes que, por força de terem visto já muito stand-up lá fora, querem tentar uma coisa assim mais específica, para um público que mal abriu os olhos para o stand-up há pouco tempo, tudo o que ele sabe de comédia, de palco, são anedotas, estranha muito. Se não for um humorista muito generalista, são coisas que estão ao acesso de todos diretamente. São coisas, sei lá, aeroportos, hotéis, relações, este tipo de coisas que tu não precisas de ir estudar antes de veres um espetáculo. Se tu começas a afunilar em temas mais específicos, a probabilidade do público depois não ir contigo é maior. Não estou aqui a revelar nenhum segredo. Outra pergunta chata. Tens processo criativo? Como é que a ideia ou a piada te surge? Ou o beat? Como é que te surge? Como é que desenvolves? Como é que olhas para a cena e pensas que está mais ou menos acabado? Eu não me consigo sentar numa mesa e pensar em ideias. Eu sei que há pessoas que conseguem, mas eu não consigo. O que eu tenho cenas que me lembro durante o dia. Estás a ver? E vou apontar. Eu acho que toda a gente tem aquele bloquinho de notas que vai meter lá a frase à toa que um gajo às vezes no dia seguinte vai ler e não percebe nada Sim, do sim. que está ali escrito. Não sei se já tiveste essa experiência de estás bêbado. Pá, eu estou bem lariante. Vou apontar aqui umas cenas Yeah. e depois no outro dia. Malta, eu O hoje que tenho é? mesmo bem piada. Eu hoje sou um Seinfeld ou um Louis Yeah, C.K. yeah, Depois no dia a seguir, o que é isto? O yeah, que é yeah. isto que está aqui? Pô, às vezes é os nossos amigos terem um sentido de humor muito baixo e rirem-se tudo também. Também engana. Também há Sim, muita malta a escrever com amigos em bares e isso depois dá para o torto. pode ser isso, mas a situação dos amigos pode ter outra nuance que é. Há certo tipo de piadas que só funcionam no teu círculo de amigos porque São inside jokes. Yeah. aquelas referências tu já não precisas de explicar. E Yeah. tu atiras aquilo para um público que não tem qualquer relação contigo, ou uma relação de amizade, são só frases, não sabe as entrelinhas. Não, cada Aquele em frase. Almodóvar metia muito mais piada. Não podes andar sempre com uma espécie de autocarro. Estas pessoas vão a todos os meus espetáculos porque estas Ah, sabem as entrelinhas de todas as piadas. O riso é contagiante e iam fazer com que os outros rissem. Neste momento, a tua cena é: vem uma ideia, achas engraçado, apontas a ideia e depois que mais tarde, ao olhares para essa ideia, continua a achar graça, levas a palco ou antes de levares a palco esticas um bocado a ideia? tenho ideias, vou apontando, seja assim com amigos, seja ir às compras, seja qualquer coisa que eu faço durante o dia, ou até posso estar a lavar a louça e lembro-me de coisa. E o que eu faço, eu pelo menos agora tento fazer, que é pá, eu pelo menos uma horinha por dia, sento-me à secretária, pá, eu tenho aqui 10 coisas apontadas que me lembrei, vamos lá tentar dar a volta a isto. Eu não levo logo a palco, eu escrevo a cena, ok, tenho mais ou menos aqui a noção do que é que eu quero fazer. Agora, pá, eu vou contar isto a pessoas, primeiro. Estou a falar com a minha namorada, é tipo. E às vezes nem sequer digo que isto é uma ideia. Tipo, estou só a falar, deixa-me lá ver se ela se ri. Estou com amigos num café e vou experimentando estas laranjas. Os teus amigos e a tua namorada não te apanham já? Este gajo já está desculpado. Ao início não apanhavam. Mas agora já apanha, não é? Agora já apanho. É tipo, oh, puta, tu me estás a escrever aqui ao meu lado. Nem me pedes autorização. Eu acho que preciso sempre. Preciso saber dali dois ou três feedbacks para ter a certeza, estás a ver? Desse ponto de vista, o humorista e os amigos do humorista estão a fazer aquele jogo. Agora está-me a fugir o nome. Aquele projeto recente, eu não sei se acabou entretanto, do Rubén Branco, com a Daniela Barbosa, o Hugo Soares, o Roberto Correia. Andavam ali a falar e volta e meia alguém lançava uma piada e ninguém fazia referência à piada e os outros. É uma piada, não é? Eu não estou a ver, por acaso, não estou a par. Agora está-me a fugir o. Não vou arriscar. A Yeah. base do jogo é exatamente essa. É tu Sim, estás a sim. falar e de repente mandas uma piada. Se passar, ganhas o ponto. Se a outra pessoa. Isto, o que tu acabaste de fazer é uma piada. Então ganha essa pessoa um ponto. Os amigos dos comediantes inventaram este jogo. Yeah, yeah. Yeah. Só que não puseram isto no YouTube. É a vida deles. Tu tens um processo assim diferente, tu consegues tentar numa secretária e ter ideias. Eu consigo. Chego a elas de várias formas, acho que não tenho um processo. Piadas curtas surge-me já quase na forma que eu vou levar a palco. Às vezes é a palavra, não é esta a palavra. Não é esta a palavra porque ou é complicada de dizer e com os nervos a subir a palco há probabilidade de me enganar e isso Já, já, estou a perceber. Tanto treinas muitas vezes a dicção? nem por isso devia treinar mais. Devia treinar mais. Sobretudo em piadas curtas tenho muita atenção nisso. Num beat longo.
não é tão importante assim porque tu dás a Sim, volta. sim, já. Agora, se for uma piada curta com poucas palavras, tu te enganas de uma palavra crucial, estás a entregar já mal a piada. Porque a piada mesmo assim tem um timing, tem tudo. Ou seja, falhas uma coisa já. Não sendo ideal, tu entregas mal a piada e a piada resulta na mesma. Não estou a dizer que ao entregares pior, melhoraste a piada. Pode acontecer, mas mesmo a fazer mal a piada resulta. E no dia que fazes bem, resulta ainda melhor. Ou seja, para mim é um indicador. Se eu entrego mal e resulta, foda-se. Então quando eu entregar esta merda bem, vai ser do Já. caraças. Aí ninguém te para. Ideias soltas. Eu gostava de fazer sobre isso. Entretanto, escrevo. Quase nunca dou nada por acabado. Às vezes surge como um one-liner e depois de repente já está num beat. Já tem acontecido vice-versa. Começa num beat, ok, não resultou, mas há aqui um one-liner neste beat muito boa. Pelo menos por agora esqueço todo o beat e fica o one-liner. Eu no registro do one-liner safo-me muito bem. Sei fazer isso. Dos beats mais longos, há aqui uma coisa que me agrada do ponto de vista prático, que é mais fácil. No one-liners tu tens de decorar palavra a palavra e nos beats tu eventualmente vais memorizar aquilo que é para memorizar. Mas nas primeiras vezes, pelo menos eu fico muito menos nervoso se tiver que dizer um beat. Porque eu sei os sítios por onde devo passar e mais uma vez dá-me segurança se isto ainda não está completamente afinado. Mas resulta, foda-se, isto quando estiver afinado, também há muito tempo que não faço isso. Assim, a coisa mais próxima que aconteceu foi no Chiado, quando foi para aí 10 minutos e eu fiz 10 minutos de one-liners. Mas se eu fizesse, por exemplo, 20 minutos de one-liners, foda-se, eu tinha que estar muito a tempo Já por 10 cada. minutos é duro. Como é que tu fazes 10 minutos de one-liners? Eu gosto muito do registro one-liners, mas também gosto muito do registro de beat porque mais facilmente aquilo vai ganhando. Vai saindo fora do meu controle no bom sentido. Aquilo vai se tornando outra coisa. E nas one-liners, como eu já tenho muita certeza daquilo que eu quero fazer, mais dificilmente, embora tenha acontecido agora algumas vezes, está um one-liner, seja numa interação de crowdwork, de repente cresce, já tem um beat. Aconteceu-me recentemente com uma piada que eu tinha, que era uma brincadeira que eu fazia um apontamento que uma feminista disse que minetes não porque muda o pH da cona. E eu só tinha um one-liner e agora de repente já tenho um beat à volta disso. Agora a ver se tem uma ideia e Yeah. consegue desenvolver 3, 4, 5 minutos só à volta dessa ideia. Nos últimos meses ganhei essa cena, ok, nada está fechado. E há um dia que olhas novamente para aquilo, agora abriu-se aqui uma porta e de repente tens mais uma cena que era um one-liner, se for preciso tens 5 minutos à volta de uma ideia mais estruturada. Dá-me gozo. Os beats mais longos também necessitam mais treino. Demoras bem de tempo a afincar tudo. O E tu já te one-liner, sentes confortável a escrever em palco? Consegues levar só um tema e olha, vamos ver no que é que dá? nas últimas semanas, noites mais ou menos informais. Sim, te vira. E fui lá nesse registro. Nesse registro tinha algumas ideias, fui mais solto. Algumas coisas resultam, mas também é o propósito disto: é Já, já. mandar Vamos ver no coisa, que é que dá. vamos ver. Gosto da cena porque é mais ou menos isso que eu faço, ou melhor, é isso levado a um extremo que eu faço no podcast que eu tenho sozinho o Túnel de Vento. Eu às vezes nem tenho tópicos. Basicamente estou a escrever em palco e sem público. Tenho lá muitas coisas que eventualmente hei de usar em stand-up. No Algarve há tão poucas atuações, também não podes esticar, não é? Eu gosto sempre de experimentar alguma coisa. Nesse nível, e às vezes não resulta. Eu recordo-me, sei lá, há uns tempos, tinha 2 ou 3 ideias, levei uma. Não resultou, não. Houve para ali uns risos muito pequenitos, muito pequenitos. Escrevo todos os dias. Há não sei quantos anos escrevo todos os dias. Podem ser piadas, podem ser ideias, podem ser raciocínios, podem ser textos, podem ser às vezes só apontamentos, às vezes brincadeiras, ângulos. Posso não usar nada. Só este exercício de brincar, quando for a sério, não consigo dar vazão às ideias que tenho porque cada ideia pede um tempo. Numa dessas noites em Tavira, tive lá mesmo muito tempo. Como éramos só 3, no pico aquilo teve lá aqui 12, 15 pessoas. Algumas pessoas saíam, depois outras entravam, e então fui 3 vezes a palco, ou uma cena assim. E então sempre a testar coisas. Tu atuaste 3 vezes uma noite? Pai. Ainda fiz para aí uns 50 minutos. Jesus. Mas achas que consegues mesmo testar? Dá para teres uma ideia. Se tu consegues fazer com que 15 pessoas se riam, não estou a dizer que está fechado, mas é por aqui. Pelo menos há 3 beats que eu tenho alguma confiança nele. Ainda estou muito no início. Sobre animais. Despertou o interesse, o pessoal ficou focado enquanto eu estava a dizer aquilo, riram-se. Houve ali interações, a crescer o beat ali em certos pontos.
Mas está longe de estar fechado. Chapéu, um dia atua 17 vezes. Eu precisava de atuar 17 vezes num dia e depois ao Yeah. final do dia, ok, já tenho qualquer coisa que Já tenho um posso. minuto. Já tenho um minuto, já tenho um minuto. Ok, não comparando com o chapéu ou com um gajo desse género que atua mesmo muitas vezes, comparando com a nossa realidade, é muito diferente atuar uma vez por outra do que pessoal que atua muitas vezes durante a semana. É totalmente diferente. Temos de trabalhar com o que temos. Eu tenho aqui algumas perguntas, pensei aqui em algumas, não vou fazê-las todas, mas são perguntas parvas e depois respondes como queres. Se tivesses que escolher um animal para governar o mundo, qual seria e porquê? Pá, eu curto bué de castores, meu. Castor dava, por exemplo, um grande presidente dos Estados Unidos, supondo Eu que os acho Estados que Unidos. dava porque o Melhor que o Trump castor, era de certeza, não é? o castor é polivalente, meu. Yeah. O Gosto do castor sabe Castor, gosto do nadar, Castor. Yeah, yeah. Faz diques. sabe andar em terra, estás a ver? O gajo constrói. Se for preciso ir ajudar os trolhas, o gajo vai, Yeah, mano. yeah. É só lhe dás um ramo de uma árvore que o gajo faz-te uma casa lá. Casas em madeira é com ele, mobiliário é com ele, não é? É isso, é isso. É tipo. Não sei, pá. Eu sinto que o castor é um animal sobrevivente. Adapta-se a qualquer sítio, estás a ver? E eu acho que dava um bom presidente. Os dentes dele crescem se partirem ou não? Ah, eu não sei se eles são como os crocodilos. E há os Também. crocodilos, e eu recordo-me de ver Os essa crocodilos informação. são fodidos nessa cena. Porquê? Partiu os dentes todos? É por isso que os gajos são bué da maus, andam sempre para a cacetada. Claro, Não, podem imagina partir. a fada dos dentes dos crocodilos, meu. Está rica. Jesus. É porque eles podem andar à cacetada. Ok, partir os dentes todos, mas depois voltam Yeah. a crescer, não é? Eles voltam a crescer, né? Tipo as Foda-se, unhas. foda. É porque o castor depende muito dos dentes. O gajo está a roer uma árvore mais dura, parte os dentes. Agora tenho de me reformar. Não, mas acho que eles conseguem dar umas boas chapadas com aquela cauda, meu. Yeah, é umas boas Aquela chapadas. cauda parece-me ser muito resistente. Das coisas mais tristes, eu até já disse isto num outro podcast que eu tenho, que eu vi no mundo animal foi relacionado com os castores. Eles gostam muito de cortar árvores. Não sei se já viste, os gajos de repente param para ver se está algum barulho, se a árvore está prestes a cair. Ok, não há barulho, vamos continuar a roer, a roer, a roer, a roer. E o que é que eu vi? Um vídeo em que o gajo ou não tomou atenção ou era surdo, a árvore caiu-lhe em cima. E é a árvore em cima do castor. E não sei porque isso fez-me rir durante dias. Pá, isso é lixado, é que fazer um teatro sem a casa ainda é lixado. O É gajo não precisa porque. fazer a porta primeiro. Pá, eu rimo. Se há um castor, há mais castores. Os outros castores. Mas está ali um dos nossos. Foda-se. Ai, bêbado. Tu dá para morrer. Dá para morrer com uma árvore. Eu agora faço um dico só com palhinhas. Que é que esta merda se Yeah, foda? yeah. Epá, fartei-me de rir com essa merda. O que é mais assustador? 50 bebés chorões ou 50 gregos dentro de um bebé de Troia? Dentro de um bebê de Troia. Bebé de Troia, vamos supor que é um bebé grande, tipo cavalo de Troia, Sim, 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 estou a perceber. madeira, dentro do qual estão lá 50 gregos. Se não fosse a madeira, era pedofilia. Como é madeira, Era estranho estar ao pé de 50 bebés chorões. Pá, mas isso também depende do contexto. tu ias sair de casa e estava um bebé de madeira gigante à porta de casa. O que é que tu ias pensar? Pá, eu sou curioso. Eu sei, muito provavelmente, provavelmente iria averiguar o que é que aquilo é. Olhar primeiro para a rua, se não estava ninguém a ver, e haveria lá de espreitar. Agora já sei, 50 troianos lá era lixado. 50 gregos, já, 50 gregos. Os 50 bebés chorões eu tenho que aturá-los? Ou posso só deixá-los lá e eu vou à minha vida? São daqueles chatos. Bebés com muita cetamina, tu tentas Eu não fugir. sei até quanto é que eu não prefiro aturar 50 gregos do que 50 bebés. Eram bebés que tu iam atrás. Aí um atrás. Yeah. Tu ias atuar não Mas sei onde, atrás. quando davas conta entrava uma turmazinha de 50 bebés chorões. Quantas assinaturas é que é preciso ter para tu levares qualquer coisa ao governo? Pá, não sei, não sei. Não, É não que se faço. fossem 50, eu ia começar aí um golpe de Estado. São bebés, não. Mas podem assinar. Tentar passar perto de um orfanato e atirá-los lá para dentro. Está aqui, fala. Dava. Já. Paga um leve dois. Toma lá, estamos em promoção, ó estúpido. Será que os ativistas já derrubaram um homem-estátua porque o confundiram com uma estátua de verdade? Isso é bom, pá. Não costumam estar vestidos de colonizadores. Exatamente. É uma estátua de um ditador. De um ditador. Pois também, para já que está tudo de merda, é logo a primeira. Olha, fico. É que normalmente, tipo, é que tu olhas para um homem-estátua, normalmente os homens-estátua, o objetivo deles é não passarem nenhuma mensagem. Por isso já estás a fazer o teu trabalho mal.
diria eu. Mas, por exemplo, se eu à pressa de casa, é para fazer de quê? Vou fazer de quê? Olha, bigodinho, Fiz só por bigodinho. causa do bigode. Quando sabe, está a fazer de Hitler. Yeah. Esta suástica é do budismo, não é? Não Yeah, tem nada a exato. ver. Está do avesso, malta. Mas achas que algum homem-estátua já levou com o martelo na tola? Porque foi estava a fazer tão bem o seu trabalho que é estar quieto e fingindo estátua que um grupo de ativistas. Ai caralho! Com o martelo na tola, se calhar para ativistas não. Mas se ele tivesse assim vestido de lagosta ou assim, poderia vir ali algum cortiça de rodízio de marisco ou um juiz ou uma merda assim, não sei. É possível. Achas-te melhor do que um sapo? Um sapo? Sim. A fazer o quê? Na vida. Eu acho que contíamos piadas com um sapo. Agora assustar ciganos, não sei. Cada um tem as suas valências. Yeah. Cada Se um tem. bem que, por acaso tenho que perguntar que eu até me dou bem com alguns. Não, não tem um sapo de estimação, não vais dizer essa. Tem vários sapos de louça à porta de casa. Sabes, poluiça. Há Epá, pessoal do também há preços comércio? racistas. Eu acho que há sempre essa Sim, lógica. sim, sim. Mas a questão é, se aquele sapo de louça funciona, eu já imaginei este cenário. Se não foram os ciganos a pôr os sapos de louça, foi alguém a pôr os sapos de louça, o cigano quis entrar em casa e não conseguiu. Ah, cara, tem impedido de entrar em casa. E Sabes o tornou-se que um é que eu cigano sem acho? abrigo. Eu acho que os ciganos andaram a desenganar e isto é um golpe, estás a ver? Eu acho que eles inventaram esse rumor, que eles não curtem dos sapos. Sabes porquê? Porque eles é que vendem esses sapos de louça. Já, isso era grande plot twist. Estás a perceber? Eles pensam que estão-nos a lixar, mas nós é que estamos a vos Ou enganar. seja, a extrema-direita está a comprar sapos de louça e está a enriquecer ciganos sem saber. É isso que estás a Tal e dizer. qual. É isso que eu acho. Eu acho que o Fogo. André Ventura está a fazer a jogada toda mal. Isso era grande plot twist. Se a Lua tivesse a forma de um pénis, achas que isso teria impacto na economia global ou estaria tudo igual? Quem diz na economia global diz, por exemplo, no romantismo. Noite de lua cheia, Eu acho que sim, estás a ver? Porque imagina, há muita malta que acredita nessa fase da Lua. E se a Lua, sendo redonda, já tem quatro faces, quantas faces é que queria ter uma Lua em forma de pênis? está na fase mangalho. Aproveita que Já, isto já. só dura um bocadinho. Né? De repente Jesus, deixavas de ver. está o escroto à mostra agora. Yeah, agora é fase escroto só. Ai, bem. E se as pessoas ao morrer explodissem em confetes? Ai caralho, não consigo dizer. E se as pessoas ao morrer explodissem em confetes? Achas que os doentes terminais dariam bons animadores de festas de crianças? Todas as pessoas, quando morriam, explodiam e era papelinhos. Era assim que o ser humano morria. Achas que podíamos aproveitar doentes terminais para festas de criança? Depende. O que é que eles ganhavam com isso? Não olhes só para o lado materialista. Mesmo naquela fase, quando estavam prestes a explodir, sabiam que iam fazer as crianças rir. A morte tornava-se uma coisa festiva. O carnaval podia ser só de doentes terminais. Começava. Em vez de contratar ali malta para ir ali dançar, doenças terminais, só confetis para todo o lado. E se houvesse crianças em estado terminal, Explodiam, mas explodiam menos. mas alguém as avisava? Um palhaço, um doutor palhaço. O doutor Paes dizia ao ouvido: Olha, tu vais rebentar, mas isso não é lá muito bom para ti. Tudo se mantinha igual. As crianças são o melhor do mundo. Havia pelo menos uma profissão que ia piorar. O pessoal das limpezas. A malta do IPO, fogo, ficava com uma Não, não. Eu acho sobrecarga. que quem se ia lixar com isso era as agências funerárias. Ok, sim, também. Já não há caixões cá para Sim, ninguém. pôr papelinhos dentro de um caixão? Não. O que farias se encontrasses um armazém cheio de clones teus? Cheios de clones meus. Eles fazem o que eu lhes disser. Para facilitar, até está uma espécie de manual como ativar o. Supondo que se lê manuais também, não é? Se fosse um bom português, merda para o manual, vou fazer isto à minha maneira. Já tenho Cagar. uma ideia, pá. Vão vocês atuar os 50 bebés chorões. Um para cada bebê, é isso? Um para cada bebé e eu vou à minha vida. Pronto. Menos um peso na consciência. Preferias ser 20% mais inteligente ou ter mais 5 centímetros de pila? Olha, eu não me gosto de armar, pá. Mas eu sou muito inteligente. Está respondido. E se a gravidade só existisse durante o dia? Como é que achas que seria o mundo? Ou seja, à noite andávamos aí a flutuar. Exatamente. Os sem-abrigos estavam ao patrão.
Estavas dentro de casa amarrado e a ver sem-abrigo. Olha que bando de sem-abrigo Nunca bonito. mais dormiu no chão. Essa é boa. Exatamente. Estavam ali a flutuar, estava na deles. O quê? Vinha às 7 da tarde, estava de noite. Nasce o dia do sol, que é a malta cai, se estiver lá no. Yeah. Tu Era podes tudo. começar a sentir-te mais leve ali no lusco-fusco. Dás aqueles saltos como se estivesse na lua. O sol desaparece, lá vais tu. Eu estou a pensar, é o preço dos paraquedas depois também. Exatamente. Ou então tinhas de te amarrar antes, como os astronautas às vezes fazem para dormir. Caso contrário, eventualmente tu ias sair da atmosfera e morrias. Possivelmente. E mesmo estando em casa, estás sempre a dar cabeçadas no teto, também é lixado. Tinhas de te amarrar antes. Ok, são horas. Eu agora estou a pensar uma coisa. Para os malucos ficava tudo igual, porque eles já estão amarrados o dia todo. E É nunca só mais continuar. ninguém se tentava suicidar durante a noite também. O jogo da forca era muito mais difícil. Pode haver um esquecido, vai-se enforcar mesmo. Pode-se enforcar para cima. Se for ao ar livre, às vezes dá. O gajo atira-se, de repente, oi, lá vai para cima. É um Yeah. miúdo. Aí estamos a esticar o raciocínio. Se tiver a ver com a claridade, dia nublado. Está nublado. Oi, para cima, de repente aparece o sol, para baixo. Cima, baixo, cima, baixo. É um iuiu, é um suicida, é o quê? Seria uma sociedade melhor ou pior se todos os homens tivessem 20 centímetros? Homens e mulheres. As Tudo mulheres 20. continuavam da mesma altura? Não. Tudo. Homens e mulheres, crianças, tudo 20 centímetros. Tudo 20 centímetros. Tudo 20 centímetros. Temos que diminuir as outras coisas todas. Eu acho que se diminuíssemos as outras coisas todas, ia dar ao mesmo. Agora, as formigas eram fodidas. Porque já começava a ser um combate fodido. Uma formiga do tamanho de um tigre é assustadora, pá. E tu deixavas de dormir quando sabias que acordei num formigueiro, foda-se. Yeah. Preferias lutar contra 20 crianças ou 200 pardais esfomeados? Vai estar alguém a ver? Não, Há provas. não há provas. Então venham as crianças, pá. Vou cagar. Achas que 200 pardais dão mais luta que 20 crianças? Acho que sim, pá. Mas seria um belo espetáculo. Evento especial, um gajo a Não, dar mocada em eu 20 tinha 50 crianças. pardais contra 50 crianças. Isso seria muito engraçado. E as crianças têm quantos anos? Vai dos 6 aos 12? É que é uma diferença muito grande. Pois há crianças com 12 já bué de matelonas, não Sim, é? sim. Vamos dizer até aos 6 anos, vá. Até aos 6 anos. Eu até pus aqui crianças de bib. Estamos a pensar Bib. crianças no infantário. Ok. Não, venham as crianças já. Venham as crianças porque, epá, os pardais com fome, pá, eles picam, pá, é lixado. E se o frigorífico fosse também guru motivacional? Tu ias abrir o frigorífico e de repente dava-te uma lição de vida. Sabes que eu já pensei nisso, meu. Eu uma vez estava para escrever um beat que a malta fala da evolução da inteligência artificial e das coisas que de repente já tens carros escondidos sozinhos. E eu penso assim, eu acho que isto vai ser lixado é se alguma vez os eletrodomésticos ganharem sentimentos, meu. Então de repente a torradeira não me mete a fazer torradas porque está com ciúmes da tostadeira. Não é? De Yeah. repente o frigorífico é a minha segunda namorada e começa a ficar lixada. É tipo, só queres saber das cenouras. Estás a perceber? Isso é que eu tenho medo. Será que isto vai chegar alguma vez ao ponto de termos um frigorífico PT a dar-nos lições morais? Isto é Pá, lixado. numa conversa cá de sair com o Fakir, andámos por aí nos eletrodomésticos inteligentes. Se os homens hibernassem como os ursos, quem ficaria a tomar conta do mundo no inverno? É pá, é que as minhas ficam muito chatas no inverno, pá. Nem não vou dizer nada, ia dizer merda, mas volta aquela. Pá, é salve-se quem puder, não é? Se as palavras tivessem peso, qual é que achas que seria a mais pesada e a mais leve? A mais pesada e a mais leve. Mas que o peso era a letra? Sim, Enquanto o otorrinolaringologista estava aí não, um mas peso fodido. pesado naquele sentido de dar quase de agredir ou de ih, caraças, o que é que ele foi dizer? E mais nesse sentido. É claro que isso depois convertia-se em peso, por exemplo. Racismo seria uma palavra para pesar, por exemplo, uma Sim, tonelada. a chamada N-word, Sim. acho que iria ser pesadíssima. Mas aqui pesava menos. Nos Estados Yeah. Unidos pesava 5 toneladas, aqui se calhar pesava 200 quilos. Eu acho também, tipo, tendo em conta o sítio onde estás, as palavras Sim, têm, vários têm pesos. peso. Imagina, estás numa marcha LGBT, Yeah. sacas num paneleiro.
E aí, foda-se. Não é? De Yeah. repente, é que parece tipo os desenhos animais antigos, de repente cai uma caramina em cima dos bonecos, estás a ver? É tipo tudo isso, paneleiro, e tipo E há cai assim, uma caramina de mil quilos já em cima. a bigorna, não é? Uma Aquela. bigorna, é isso, estava-me a faltar a Pá, palavra ou aí. um piano. Bigorna. Também nos desenhos animados é uma cena que caía toda a merda em cima dos Sim, bonecos. sim, sim. E se fosse desenho animado, não Até um sei, há bebê. rua. E há bebés pianos, que é uma merda. Eu não sei se o pessoal já andou com um piano às costas. Yeah, yeah, yeah. Onde é que eles vivem que volta e meia cai um piano? Dentro das minhas possibilidades, eu já tive vontade de tirar impressoras janela fora. Aliás, eu até tenho uma piada que nunca fiz que é: eu acho que seria uma pessoa muito melhor se pudesse atirar uma impressora janela fora todos os dias. Agora um piano, um bebê. Ok, o bebê também já pensei nisso, mas não tenho assim nenhum à mão. Acho o ato condenável, mas percebo. É Sim, libertador. eu percebo quem é tiro. E É tipo, até, estás mal, mas eu percebo-te. até nunca vi ninguém dizer: epá, isso é a inspiração dos desenhos animados. A culpa é dos Yeah. desenhos animados. Se eu fosse desenho animado, eu nunca saía à rua. A probabilidade de que uma bigorna, um piano e sei lá mais o quê. Eu acho que eles nem em casa estão tão seguros, pá. É uma vida infernal. Um gajo queixa-se do que vive, mas o gajo não pensa como é que é o dia a dia do Tom e Jerry Exatamente. e do monstro da Tasmânia. O lado positivo é o gato é o Tom, não é? Yeah, o gato é o Tom. Estas centenas de episódios e A levar na tromba. eu continuo a perseguir o meu objetivo. Estava ganda guru motivacional. Quem fala nele fala no coiote, a perseguir o bip bip, não é? Yeah, 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 yeah. Não, esse aí é que está sempre a levar com bigorna já. Agora é que eu Esse estou. aí está. Bigornas, dinamite, cai de desfiladeiros. Pá, tu não desistes. Tu já tentaste tudo. Anda cá que eu quero falar contigo. Tu já tentaste tudo, não é? Tu desiste. Por outro lado, também não há forma de morreres. Se quiseres tentar, podes tentar que não morres. Queres o bip-bip para quê? É para comer. Aquilo nem tem carne. Aquilo depois de penado é um palito. Aquilo não é nada. Qual é a cena? Tu só estás a fazer isso. Já tens muito dinheiro Carne investido. encravada nos dentes. Imagino os créditos que o Coyote já pediu para tentar matar o bip-bip. Não é? Yeah, O yeah. gajo deve estar Uma endividado. malta, já chega. Já Aquilo... passaram destes episódios, já é falta de respeito. E o bip-bip já brinca, às vezes para. Para não falar do Bugs Bunny a gozar com toda a gente. Com o caçador, aparece ao pé com uma cenoura, um WhatsApp NAC. Nos filmes de ação havia aquele clichê: está um gajo a fugir e se for preciso 20 gajos a disparar contra esse gajo que está a fugir e ninguém acerta. Yeah, Vocês fazem parte de um gangue, supostamente são bons naquilo que fazem. Há um gajo a correr à vossa frente, nem está muito longe e vocês falham todos. Eu, se fosse líder do gangue, epá, está tudo despedido, caralho. Então vocês, o yeah. vosso trabalho é matar esse cabrão. Não é? Vocês estão a disparar aos fechados, pá. Foda-se. Vocês têm armas do bom e do melhor. O que é que eu faço convosco, pá? Ninguém acerta no Van Diesel, pá. Foda-se. Uma coisa é pegar num gajo, meter dentro de uma saca. Epá, isso qualquer gajo faz. Yeah. Eu não quero que o gajo fuja. E foge. Vocês, às vezes, têm carros do caralho. Melhores do que aquilo que vocês estão a perseguir. 20 gajos montados em carros bons, atrás de um carro que é um chasso, e ninguém o consegue apanhar. Nós somos um gangue desta cidade, nós devíamos conhecer as ruas como a palma da mão. Não seria melhor? Já conhecemos a cidade toda. Metemos um detector naquele carro. A gente depois vai lá dar. Calma, é preciso essa merda. Qualquer perseguição fodem 10 ou 20 carros e não chegam lá. Só descobrem mais à frente. Normalmente a perseguição nunca dá nada. É só despesa. Quando o gajo tiver, o contabilista do gangue tiver a ver o que é que aconteceu aqui que foram 20 carros para a sucata. Não me diga nada que tivemos a perseguir outro gajo. E conseguiu agarrá-lo. Não. Pagámos o suborno à namorada dele e caçá-lo à frente. Por que é que não fizeste isso à primeira? Se não houver tiros e perseguições, é pá, davas o dinheiro à gaja. A gaja dizia onde é que o gajo está. Mas isto é válido tanto para filmes de ação como para a vida real. Recentemente, aqueles gajos que fugiram, o primeiro foi logo apanhado porque estava. Para ver a namorada. Exatamente. Supondo que eu era da autoridade, um polícia. É que o Fábio Cigano anda a mamar agora. Está bem que podia ser bué da lixado se fosse o Zezé Camarinha nos tempos áureos. É pá, ele pode estar em muito lado ao mesmo tempo. Não sabemos. Eu não sei se és deste tempo e eu só reativei esta memória há uns anos. Não sei se conheces o Salgueiro, o gajo de ginásio. Eu não sei se é a melhor designação, mas aquele gajo do ginásio. Sei. E Aquilo houve é um... um podcast e o caralho. E houve lá um episódio em que ele convidou o Sam da Kid. E foi um grande episódio e eles estiveram a falar durante muito tempo em filmes de cacetada. Quando era puto, aquilo era o filme que o pessoal via e ficava maluco. Eu já não sou muito desse tempo, mas recordo-me porque o pessoal mais velho tinha cassetes, sei lá, do Bruce Lee. O pessoal andava louco. Andava...
na rua e eu assim, que é isto, meu? Só há autistas no meu bairro. O pessoal andava louco, era saltos e o caraças. Os filmes do Van Damme, o pessoal andava louco, o Van Damme andava louco com essa malta e depois desapareceu e o Jackie Chan já foi ali a transição para algo mais brincalhão. Andar à mocada o filme todo. Sim, sim, E sim. depois havia um gajo ainda mais antigo, mas que eu me recordo, é uma das memórias mais recordadas que eu tenho, um gajo chamado Bud Spencer, que a cena dele era chapada no inimigo, chapada a Bud Spencer. E era a cena, era um gajo assim, mais gordito, barba, grandalhão, um sidekick mais pequenito, que é o alívio cómico, aquilo era meio comédia, meio cacetada. Isto para dizer o quê? Houve uma altura em que este era o tipo de filmes que batia mais. Se os sonhos pudessem ser gravados e vendidos, que cabeça gostarias de ver? Que cabeça. Ah, ok, estou a perceber. Tipo, imagina o Cristiano Ronaldo tem um sonho e tu podes pagar para Sim, ver este sim, sonho. sim. Quem diz o Cristiano Ronaldo, uma pessoa Sim, qualquer sim, do sim. mundo. Qual que era a pessoa que eu queria saber o Sim, sonho? compravas um pack de sonhos de determinada pessoa. O Ângelo Rodrigues, tal e qual. O que é que ele anda a pensar, pá? Ele já virou crente, não virou? Está a pensar fazer outra, não está? Eu acho que seria interessante. Que eu acho que é tipo. Pá, ele já teve dois avisos. Ele ainda não perdeu peça nenhuma, pois não? Pá, que eu saiba, não perdeu nada. Imagina, se ele for religioso, pá, tipo, bro, já te deram demasiados avisos. Que já lhe aconteceu muita cena, muitos episódios lixados e ele saiu sempre por Sim. cima. Isto normalmente Ah, ele agora é. já está a cagar, é tipo, pá, Yeah, se fosse mas, para já tinha acontecido. yeah, é a backstory de um guru. Veja, a mim não me Yeah. acontece nada. E de Malta, não repente tem sou eu uma que faço as seita. regras. De repente tem uma seita aí no meio do Alentejo em que chama as mulheres todas para fazer orgia. Daqui a uns anos tem um documentário na Netflix. A gente Tramado. tem lá que o Ângelo Rodrigues é o P. Diddy de Portugal. Só Anda que na corda bamba. temos que pensar à nossa medida. No nosso caso era duas gajas e um cavalo de pau. Acho que aqui ainda dava para fazer melhor, porque não se ficava a saber de nada. A menos que hajam velhas com a cabeça de fora da janela a bisbilhotar. Essa coisa de não saber de nada em Portugal, por exemplo, na cena da comédia, sabe-se tudo. Mas é porque É somos muito poucos. uma merda de nada de um comediante que tem três atuações, aquilo corre e dá a volta e chega a nós já. Sim, chegou ao Algarve. O que é que eu tenho de saber a história de um Quem que gajo? trouxe a história? O que é que eu tenho de saber a história de um gajo que começou a atuar há 15 dias? Os comediantes gostam de fofocas? Gostam, gostam. São muito fofocas. Para mim é a parte mais engraçada. Aqueles que dizem, fazem questão de dizer: não, não, eu sou diferente, eu não gosto. Estendo o pergaminho e começa a mandar fofocas assim, umas atrás das outras. A mesma parte que eu gosto muito, tu sabes a fofoca A, a fofoca C, mas não sabes que houve ali uma B. E de repente esse sabe tudo Ah, e desbloqueia a manda. história. E isto aconteceu Já tu na A viste e o na primeiro e C. o último episódio de uma série, mas não viste o resto. Exatamente. Faz parte de um conjunto ainda maior e tu de repente. Ah! Ah, Agora percebo porque é que aquele comediante naquela atuação se passou dos cornos. Atualmente, quando estás a jogar aqueles jogos de telemóvel e tu tens dinheiro para pagar e investes e de repente desbloqueia de uma data de merdas, é o que eu sinto que acontece. Para terminar, mais uma pergunta parva: o que é mais perigoso? Um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de um pato? bem. Bem, eu acho que todas as aves de tamanho grande são lixadas. É um dinossauro. Um pato do tamanho de um Dinossauro. cavalo, Um pato do tamanho de um cavalo está perto de um T-Rex. supondo que era capaz de voar, contraria as leis da física, mas supondo que voava, né? Foda-se. Epá, é tipo 100 cavalos um tamanho Um pato. de um pato, pá. Epá, onde é que eu vou buscar as maçãs para todos? Yeah. Também era logo a primeira. Começavam a comer tomate cherry, sei lá. Yeah. Não sei, começavam uma dieta diferente. E os póneis começavam a sentir-se melhores. Ah, afinal não somos mais pequenos. Vamos Não, ver. não, o que eu me lembrei é assim. E a malta das touradas? Não é? Agora vou dar biqueiros num touro montado num pato. É lixado. O gajo agora, em vez de sacar cavalinho, vai começar a voar, o cabrão. É que o pato. E pá, e eu tenho aqui um ponto engraçado também, que eu não sei se tu já alguma vez viste o órgão sexual de um pato. É Ultimamente não. muito desproporcional. É um Que eu tenho família no Alentejo e já tive essa vivência, ganda pá. picha. É daquelas que esticam. É daquelas que esticam, por isso eu acho que mais tarde ou mais cedo iríamos estar a culpabilizar os patos por violações sexuais. Eu acho que é um animal que gosta muito de violar. Os golfinhos sei que gostam. São fofinhos, pá. O problema deles, né? Eu não sei se essa cena do ser fofinho é que nem os tubarões gostam deles. Estive a ver uma merda que é tipo, os golfinhos são mais filhos da puta que os tubarões. Os tubarões estão no canto deles, mano. Há vários animais assim que nós achamos que são fixe,
Mas na verdade são os grandes filhos da puta. Há bom, eu não, agora não ia por aí, numa conversa muito lá para trás, no Tertúlia, eu falei com um paleontólogo e ele deu lá um exemplo de um animal, se a memória não me falha, é o tapir. Tu olhas para aquele animal, parece. Eu não vou arriscar a comparação porque vou dizer merda. Parece muito fofinho, mas aquele animal é doido dos cornos. Como é que tu convidas um paleontólogo para um podcast de comédia? Volta e meia convidava um escritor, convidei um paleontólogo, um antropólogo, um poeta, convidei um realizador, mas depois começou a ser comediante. Mas ao início era uma coisa mais Tiveram a falar, alargada. tiveram a falar de fósseis durante 2 horas. Tivemos a falar de merda, dinossauros, que a cena dele é mais relacionada com dinossauros. Eu é que sabia responder bem a essa dos cavalos em tamanho de pato. E ele se Essa calhar dizia, pergunta se calhar era para o panteólogo. não, isso existiu. Isso porque houve uma altura, ali na idade do gelo, que havia um fenómeno de gigantismo e os animais chegaram a nós. Havia versões maiores, sei lá, uma preguiça gigante, havia versões gigantes de alguns animais que chegaram a nós. Ao contactares com uma osga, às vezes não dá a impressão que ela está a olhar para ti e são estes cabrões que venceram, porque ela é representante dos répteis, dos dinossauros, Pois, já, já. pertence ao grupo que mandava nesta merda. Estas merdas, não é? Estas merdas que estão aqui. Já. E isso depois dá para esticar, não sei se eventualmente vou aí. Gosto da ideia, não sei se vai dar stand-up, que é os mamíferos eram uns merdas que se aproveitaram de um desastre do caraças. Porque caso Já, já, contrário já. eram uns lagartos que andavam aí. Os mamíferos eram uma merda que, epá, deixa-me estar aí escondido que ainda me fodem. Morreu Já. quase tudo. Oh, olhem para mim, mamas, 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 mamas. Tomámos conta disto. E se houver agora um cataclismo do caralho, os mamíferos vão todos para o cacete, qual é que será o animal? As formigas. Por exemplo, ou um teu animal, sei lá, um animal que ninguém dá nada por ele. Podias fazer um Epá, exercício. imagina, se me dizem que são os pombos, eu passo-me. Pá. Por exemplo, por exemplo, os pombos tinham uma É característica impossível. Pá. qualquer que fazia com que eles sobrevivessem, ou porque comem quase tudo, ou porque adaptam-se a quase todos os habitats. Pombos de metro e meio. Já não precisavam de asas, e em vez de comer só miolinho de pão, tinham padarias, porque depois atiravam Pombos eram migalhas. padeiros. E depois atiravam migalhas aos anões, que foi o que sobreviveu da. Já, já, já. Os animais de estimação agora. Já. Exatamente. Para os parques, mandar migalhas aos anões. Leva lá esta carta, ó estúpido. Então, mas vou a pé, não querias a voar, não. Vai puto no caralho, pá, foda-se. Não se pode gozar com os anões, não se pode gozar. Não, Opá, não se pode. Mandas tu, não. eu sei de histórias com os meus antepassados. Vocês metiam veneno na comida que é para a gente não se reproduzir. A gente alguma vez fez isso com os anões? Tu o Holocausto na Avenida 25 de Abril. Estou a dizer isso. Achas que está feitinho? Espera aí, deixa-me lá ver. Se de cada vez que mentisses o teu nariz crescesse 1 centímetro, de quanto em quanto tempo é que tinhas de fazer uma rinoplastia? Boa, pá. O dinheiro não é problema, ok? Tinhas dinheiro, Sim, ok? sim, 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 já. Isto Não, agora está. era tipo como levar uma vacina. De Só vez em quando tinhas que que fazer um desbaste mais esporadicamente. Pá, eu acho que todos os dias já. todos os dias. Todos Mas os dias. É que chega uma altura que isto vira alcunha, estás a ver? Estás a ver? É o meu traço de personalidade. O meio metro de nariz, é isso? É o que tem mais nariz do que de altura. O quê? O teu nariz é nazi? É isso, vai Ya. assim? Deixa-me com o nariz empinado, ó estúpido. Tu inclinas a cabeça, parece que o teu nariz está a fazer uma saudação nazi, ou caraças. Deixa para meter o nariz onde não é chamado. Ó. Estás com a tua namorada a passear num jardim, começas a mentir e de repente fazes uma espetada de pássaros. Não, isto era para tratar do jantar, ó, amor. Juro. Dá jeito, por exemplo, para estender a roupa, não é? O Sim, estendal sim. partiu-se e a tua Não, namorada. levavas a roupa atrás. Se quisesse mudar de roupa entretanto, estavas ali à vontade. Até dá jeito então. Não, eu acho que até era fixe, até. Até recomendo, olha. Se alguma desses cenários hipotéticos que tu criaste, se algum se tornar realidade, espero que seja esse. Onde é que as pessoas podem seguir e se quiseres recomendar alguma coisa ou alguma pessoa, estás à vontade e fechamos. Onde é que as pessoas me podem seguir? Pá, para já se me seguirem é lixado porque eu não tenho uma ligação muito boa com a polícia, então espero bem que não o façam. Lá fora de piadas, pá, se me quiserem seguir o meu arroba em todas as redes sociais é Diogo Eg Lourenço. Pá, e a minha recomendação é que a malta emigre toda para o Algarve para ver se a gente consegue lá impor uma cultura de stand-up. Público e humoristas também. Fazer vida com 5 6 humoristas é lixado. Pá. O que é mais importante? Mais humoristas ou mais público? Pá, nós não podemos ter mais público do que o que já temos. Agora a cena é tentar encontrar mais noites
em mais algumas cidades. Eles existem, eles estão escondidos, pá. O Algarve tem aqui uma cena que, pô, isto agora dava outra conversa, mas Yeah, yeah. resumidamente, Ingleses, bêbados, sim, em média ganha-se menos do que no. no resto do país. Depois o trabalho é sazonal, a maioria do pessoal tem horários bué da manhosos, não há cultura de sair à noite, com exceção das cenas do costume, sei lá, de bicote, não há a cena de ir ver, seja um espetáculo, seja ver Sim, não há música. cultura de cultura. Há um conjunto de 4 ou 5 nomes, ou vá, se quisermos alargar, 10 nomes de todas as artes, em que as pessoas querem ver o Tony Carreira, qualquer cena é uma desculpa para não ir. O quê? Em meio da semana não se vai. Não vamos para os Estados Unidos porque aí é uma loucura, se for preciso. Há sessões de stand-up às 2 da manhã. Isso é, quando comparado com Lisboa ou Porto, nós vemos que ainda, nesse aspecto, há uma distância do caraças. No Algarve precisamos de tudo. Precisamos Yeah. de público, precisamos de espaços e precisamos de humoristas também. Precisamos de tudo. Às vezes os espaços até existem, mas depois as pessoas a gerir os Sim, yeah. espaços ou não sabem, ou têm uma ideia muito. Nem sei o que chamar a isso. Os sítios que estão a começar a ser regulares se mantenham e depois a partir daí, epá, vão aparecendo outros. Temos que ir à luta. Está feito, está fechado. É isso. Está feitinho. As últimas palavras podem ser tuas. Diz o que quiseres e terminamos. Pá, as últimas palavras. Acreditem nos castores. São as minhas últimas palavras. Acreditem nos castores.